Olá, querida comunidade. Estamos reunidos nesse findar de dia com as nossas igrejas fechadas nesse momento, mas por prevenção, não apenas da própria vida, mas também das pessoas que temos ao redor em consideração nesse momento delicado de pandemia pelo qual passamos. Os templos estão fechados, mas Deus, Ele continua aberto, disposto e pronto a ouvir também do nosso clamor e a também nos servir com a sua palavra. Eu quero saudar a cada um de vocês com os versículos que são lema para essa semana, que encontramos em João capítulo 3, versículos 14 e 15. Assim como Moisés, no deserto, levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Cristo nos convida a olhar para Ele próprio. Anuncia, assim já neste momento, a sua morte e morte de cruz. A cruz é o sinal, é o símbolo claro e visível da entrega de Deus em seu Filho unigênito Cristo Jesus para a nossa salvação. Que assim, nesse tempo, possamos refletir nesse grande amor de Deus que veio a nós, que marca também a nossa vida. E assim, a partir disso, que possamos olhar o mundo que temos à nossa volta, que a partir da salvação que Deus nos oferece em Cristo, a nossa vida possa ser carregada de significado, de sentido e também do novo que Deus nos oferece. Teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faze o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono. Só assim é que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. Nesse findar de dia, início de nova semana, refletir, motivados pelo texto ao qual encontramos em João, capítulo 3, dos versículos 14 ao 21.
Está escrito assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O texto ao qual acompanhamos no Evangelho começa com um relato que é encontrado no Antigo Testamento. O relato de serpentes abrasadoras que aparecem no deserto por onde o povo de Deus peregrinava. Essas serpentes aparecem ali por ordem do próprio Deus. Por conta da teimosia do povo, as serpentes elas vêm como um castigo. As pessoas passaram a ser picadas, algumas morreram, outras estavam sofrendo as terríveis dores deste fato. O povo clama pelo agir e pelo auxílio de Deus diante dessa situação. A ordem que Deus dá a Moisés é esculpir uma serpente de bronze e colocar ela na ponta de uma estaca, para que as pessoas, quando fossem picadas por serpentes, olhassem para a serpente de bronze. Ao olhar para aquela serpente, elas eram curadas das dores, curadas dos males das picadas. Deus, nesse momento, começa a ensinar e a estimular o seu povo à fé. A serpente de bronze não tinha um poder em si só, mas era justamente o olhar das pessoas com fé para aquele sinal, é que realizava, assim, do agir de Deus em tal situação. Cristo relembra desse relato em uma conversa com Nicodemos, a qual encontramos no capítulo 3 de João. Nicodemos era o principal entre os mestres da lei e parece que ele vai ao encontro de Jesus na calada da noite para conversar e conhecer melhor esse mestre, ao qual ele reconhecia também como um mestre genuíno da palavra de Deus. Nicodemos vai à noite e não sabemos se talvez por medo de ser visto com Jesus, ou então na expectativa de ter uma conversa tranquila, sem pressa com Cristo. Jesus conversa claramente e abertamente com Nicodemos. Cristo fala sobre salvação, sobre novo nascimento, vida por meio da fé. Questões que para um mestre da lei, tão assim informado acerca do Antigo Testamento, de alguma forma também foram novidades. Nesse diálogo, João nos dá o relato da importância da vinda de Jesus ao mundo, a importância da salvação que Cristo concede, da vida eterna por meio da fé. Cristo vem da parte de Deus, o próprio Deus, ao nosso encontro. Se nós queremos saber como Deus é, quem Ele é, o que Ele faz, em Jesus Cristo é a oportunidade de isso ser visto, de estar na companhia das pessoas. Hoje, talvez 2000 anos
passados desse evento, da vinda de Deus ao mundo, nós, quem sabe, nos perguntamos: onde eu posso ver Deus? O convite, o caminho continua sendo o mesmo: olhar para Cristo Jesus. Olhar para Jesus é saber quem Deus é. Nós olhamos para Jesus quando olhamos para a palavra que está contida na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Os evangelhos estão repletos de relatos do agir de Jesus, da sua vida, desde o anúncio do seu nascimento até a sua ascensão aos céus. Cristo é o fiel retrato de quem Deus é. E olhar para Cristo também assim é o convite que Deus faz para que olhemos por meio da fé. O agir de Deus acontece por meio de Cristo, realizado através da fé. Sim, nós podemos concordar e podemos saber bem por certo de que não podemos produzir fé por si próprios. Mas Deus nos fala que quando damos ouvidos ao que a sua palavra diz, esse é um caminho para chegarmos à fé. A fé, ela é dádiva de Deus. E se podemos crer e reconhecer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é aquele que veio para nos trazer e dar salvação, e você pode provar e comprovar isso na sua vida, dê graças a Deus. Graças a Deus por isso. Tal gesto, Deus o faz por amor a esse mundo. A esse mundo que mesmo 2 anos atrás, também assim era caído, corrompido, cheio de maldade, de violência, de corrupção, tal como nós provamos ainda hoje. Deus amou tanto a esse mundo, caído, cheio de pecado. Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho. Entregou o seu filho para a salvação das pessoas, a salvação da humanidade, de toda a sua criação, a nossa salvação. Talvez nós possamos considerar isso algo tão difícil de ser compreendido, porque se nós tentamos entender o amor de Deus da forma como que muitas vezes nós amamos, quem sabe nós tenhamos sérios problemas em tal compreensão e nessa fé. A fé no amor de Deus não se baseia da forma como nós amamos, mas da forma como Deus nos ama. O amor de Deus não foi apenas um sentimento muito bonito, de boca para fora, com data de validade, mas o amor de Deus, Ele é capaz de entregar-se a si mesmo, para a salvação desse mundo corrompido. É gesto, é ação, é atitude que vem para dar novidade de vida. A eternidade, a qual o texto já nos fala, e diz que assim justamente por meio da salvação de Deus, se é possível viver em eternidade. Não nos fala e diz apenas de um tempo de longa duração, que assim também então vai ter início apenas depois da nossa morte, mas eternidade com Deus é ter novidade de vida inaugurada desde já na vida que nós vivemos aqui. É o novo de Deus, que vai transformando os nossos pensamentos, vai transformando sentimentos, atitudes. É isso que a fé causa. É isso que a presença de Jesus Cristo em uma vida realiza. Traz já de provas da eternidade, do novo de Deus. Agora, desde já. Na expectativa disso ser completado e ser pleno. Aí sim, também então em eternidade, em vida eterna. Também assim em novos céus e nova terra. Deus
ama tanto a cada um de nós, amou tanto já das pessoas que aqui nesse mundo estiveram, ama aqueles que haverão de vir, que levanta da sua prova de amor diante desse mundo. Jesus Cristo, crucificado no madeiro da cruz. É olhando para a cruz que nós somos salvos, que nós somos sarados das feridas dessa vida, que nós somos assim transformados por meio do agir de Deus. É olhando para a cruz que nós percebemos o sinal mais profundo de amor a este mundo. A cruz, por isso que ela continua erguida nos templos, ela continua erguida muitas vezes em espaços públicos, ela ainda é erguida nesse mundo para ser o sinal que faz com que a gente possa refletir e perceber do grandioso amor de Deus por nossas vidas. Viver desse amor, crer nesse amor tão profundo, permite com que a gente viva da salvação de Deus, desde já. Quem não crê, quem prefere dar as costas a essa palavra, Cristo fala, já está condenado. Não como um castigo da parte de Deus, mas viver longe da misericórdia do Senhor, não querer dar ouvidos àquilo que Deus fala, a esse amor tão grande e profundo, já é situação dura o suficiente nessa vida. É sim viver condenação desde já. Nós precisamos crer e entender que por meio de Jesus Cristo foi o castigo final de Deus. Por isso, na situação a qual nós passamos agora, em tempo de pandemia, de tantas dores nesse mundo, de forma alguma nós podemos falar e dizer, isso é castigo de Deus. Porque se isso nós falamos e se assim nós cremos, nós desmerecemos totalmente o castigo final que Cristo levou sobre si. É Ele que recebeu toda a ira de Deus. Ele era o único que poderia assim isso suportar. Foi Ele que levou sobre si todos os nossos pecados. Nós, se nos afastamos, se não damos ouvido e se nos distanciamos da realidade desse grande amor de Deus, é fato que nós estaremos com certeza muito mais próximos sempre da destruição pessoal, comunitária, de toda a criação. Por isso, a cruz, ela é ainda sinal nesse mundo, para que nós possamos olhar para o Deus que nos ama, perceber que Deus tem novidade de vida desde já para nós, eternidade a partir daqui, para que a nossa vida possa vir a ser iluminada pela sua luz. Que nós possamos dar ouvidos. Ouvidos é o que a palavra de Deus tem falado e está falando, ao que ela diz para você hoje, nesse dia. Dê ouvidos. Deus te ama de tal maneira que entregou o seu único filho para o teu favor e salvação. Que assim, por meio da palavra do Senhor, Ele permita que haja fé em tua vida, para viver e se apropriar de tudo aquilo que Deus tem feito por ti, por esse mundo. Que os teus passos, que a tua vida possam vir a ser iluminadas por essa verdade e que você viva nessa verdade. Aquilo que talvez está na penumbra da incredulidade, da confusão, daquilo que precisa ser resolvido, perdoado, conversado, que o Senhor te guie nesse caminho, nesse tempo tão especial de Quaresma, da paixão de Cristo ao qual vivemos. Que a luz de Deus possa trazer tudo às claras e que assim, por meio da fé, você possa viver por meio da graça, do grande amor de Deus, sinalizado, testemunhado, crucificado em Cristo Jesus.
Amém. Pelo que o seu coração tem pulsado, batido, angustiado, aflito nesse tempo, pelo que também você tem motivos a dar graças a Deus, o que tem alegrado a sua vida. Hoje, dentro do tempo de paixão, de preparação para a Páscoa, é o domingo da alegria. Nós somos convidados a refletir acerca das necessidades, das alegrias, não apenas em nossas vidas, mas também ao nosso redor, as pessoas que nos cercam, no mundo que está assim à nossa volta. E tais situações, o Senhor, Ele nos convida a apresentarmos diante dEle em oração. Assim eu convido você à intercessão, ao momento de oração. Oremos em comunhão, clamemos a Deus pelo seu agir, demos graças ao Senhor pelo que Ele já tem feito. Eu deixo um tempo para você, para o seu momento de reflexão, de oração, e assim logo mais fazemos a oração em conjunto. Oremos. Senhor amado Deus, Tu és o Senhor que tem olhado para este mundo com amor. Apesar, ó Senhor, das consequências do pecado, apesar, ó Senhor, de tantas situações que certamente te entristecem. Mas, Deus amado, nós te damos graças porque a Tua resposta para nós foi amor demonstrado em Jesus Cristo. Senhor, muito obrigada pela salvação que Tu nos concedes. Muito obrigada, Senhor, se tal salvação impacta as nossas vidas, ó Deus. Pai querido, se talvez a realidade da Tua salvação não seja certeza em algum coração, Senhor amado, que a Tua palavra possa comunicar e falar da Tua verdade a essa vida. Senhor, que assim também o Teu agir possa trazer aquilo que está às escuras, as vidas, ó Senhor, que estão nas trevas, para a luz da Tua salvação, da Tua verdade, ó Deus, que impacta, que muda a forma de viver a vida. Deus amado, nós olhamos para Cristo e nos alegramos porque Ele é a prova definitiva do Teu amor, da Tua salvação sobre nós. Deus amado, diante das dores pelas quais passamos e vivemos, nós Te pedimos, tem misericórdia, ó Senhor. Graças Te damos porque se podemos, ó Senhor, relatar os sofrimentos pelos quais passamos, podemos ter plena fé de que Tu compreendes, ó Deus, porque Tu foste um Deus que assim também, ó Senhor, não deixaste de sofrer pelo nosso favor. Deus amado, nós pedimos pelas pessoas que sofrem nesse tempo. Sofrem, ó Senhor, de tantas formas. Aqueles que estão nos hospitais, ó Deus, lutando por vida, por chance, ó Senhor, de estar novamente com as pessoas a quem amam, de talvez tomarem novas atitudes em sua vivência. Deus amado, nós Te pedimos pelas pessoas enfermas, seja pela Covid, pelos outros males, seja Tu com essas pessoas, ó Pai. Pai querido, nós Te pedimos pelos profissionais da saúde,
Cansados, ó Senhor, não apenas pela demanda de trabalho, mas cansados também pelo sofrimento que está à sua volta. Seja Tu com essas pessoas, ó Deus. Pai querido, nós Te pedimos pelas pessoas afetadas por tantas formas em meio a essa pandemia. As pessoas, ó Senhor, em situação de vulnerabilidade social, que agora nesse tempo, ó Senhor, se encontram ainda mais fragilizadas. Te pedimos, ó Pai, pelas pessoas que têm a necessidade de tomar decisões nesse tempo, daqueles, ó Senhor, que são responsáveis pelo próprio sustento, que também, ó Senhor, geram trabalho para outras pessoas e se encontram, ó Pai, com medo, se encontram também, ó Senhor, nervosos nessa situação. Dê sabedoria, dê, Senhor, da Tua graça também a essas pessoas. Pai amado, nós Te damos graças também pelos motivos que temos de alegria em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelas boas coisas que podemos desfrutar. Obrigada, Senhor, se podemos crer. Obrigada, Senhor, sempre pelo bem que podemos fazer uns pelos outros. Graças Te damos, ó Deus, por tudo aquilo que Tu nos permites e concedes. E, Senhor, ainda mais o que temos a apresentar diante de Ti. Nós tomamos as palavras que Jesus nos ensinou e assim também as oramos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim que essa semana possa ser iniciada sob a bênção e a paz de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A você e a toda a sua família, uma abençoada semana na graça e na paz de Deus. Que a palavra do Senhor seja alimento para a tua vida e que assim, em cada um dos dias, você possa crer no amor de Deus pela tua vida e viver a partir desse amor, a partir da salvação em Cristo Jesus. Amém. Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em Tua proteção. Mesmo contra os ventos, sigamos em Tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o Teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece Teu povo, Senhor. Amém. Ó Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro, e mesmo em tempestades confiemos em Tua proteção. Mesmo contra os ventos, sigamos em Tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o Teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece Teu povo,